Ô bispo, eu sempre confundo os horários. Até que hora aqui que eu tenho? Até 8h30? É sério? Sério mesmo? Que bênção. Queridos, eu confesso a vocês que é sempre um prazer estar aqui, mas assim, é aquela responsabilidade, queridos. Sabe aquela responsabilidade quando você é filho, pequeno, e de repente o pai chega e fala, você que vai orar. Aí você já sente o peso, né? Então, quando o bispo me convida para pregar, eu venho aqui, queridos, eu sinto esse peso gostoso da responsabilidade. Eu não me canso, queridos, e nunca vou cansar de honrar a pessoa do bispo Haroldo. É um amigo, é um irmão, e assim, é um paizão mesmo que Deus colocou na minha vida, viu, Bel? Não precisa ficar com ciúmes, não, viu? Que é só aquele paizão de conversar, tá? Às vezes eu dou um abraço nele, mas eu não aproximo muito, não, viu? Mas só aquele paizão de conversar, de pedir conselho. E eu louvo a Deus, queridos, porque teve um momento na minha vida, um dos momentos mais difíceis do meu ministério. Era exatamente 00:15. Eu peguei o meu telefone e liguei para o bispo Haroldo. O bispo Haroldo falou, pastor, por incrível que pareça, eu não estou dormindo, viu? Aconteceu alguma coisa que eu fiquei acordado aqui, mas Deus sabia que eu ia ligar para ele. Eu já contei essa história, mas eu não me canso de contar, e eu sempre vou contar. E eu estava passando por uma luta ministerial muito grande, e eu já tinha praticamente tomado a decisão de desistir da igreja, desistir de ser pastor, desistir da comunidade núclea. O mal, ele entrou de uma forma tão forte no meu coração e me deu um desânimo tão grande que eu falei para Deus, falei, Senhor, não vou mexer mais com isso, não quero mais saber de igreja, esse povo é muito ingrato, a gente dá a nossa vida por eles, eles não estão nem aí, fica falando mal da gente, defamando. Em um ano de ministério, queridos, menos de um ano, 6 meses de ministérios, eu fui acusado de roubo na igreja, eu fui acusado eu fui defamado. Falaram que eu era um pastor que bebia bebida alcoólica e falaram que eu batia na minha esposa, queridos, em 6 meses de ministério. E eu liguei para o bispo Haroldo e falei, bispo, você me aceita na Novo Tempo? Eu quero congregar com o senhor, lá em Carapicuíba. Aí ele falou, de jeito nenhum. Aí. Ele falou, não quero não, o seu lugar é aí. E nós conversamos ali um tempão, e eu já estava decidido, e o bispo Haroldo, ele lutou, ele ficou na peleja ali, falando, pastor, não é assim, ministério é assim, isso não é nada, e eu bravo com ele, bispo, mas se isso não é nada, então quer dizer, vai vir coisa pior que isso. E ele falou, vai, então você tem que se fortalecer, e ele falou, até que o Espírito Santo agiu, e eu decidi ficar, queridos. Então, para mim, queridos, é uma honra poder estar aqui, porque eu estou aqui na igreja do meu pastor, que é o bispo Haroldo, um homem que tem um coração assim maravilhoso. E eu falo para vocês, queridos, vocês estão assim, sabe, num lugar sobre a liderança de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa que ama o reino de Deus, queridos. E eu confesso para você, queridos, que eu tenho medo de me aproximar de pastores. Eu tenho medo, queridos. E quando eu conheci o bispo Haroldo, eu falei bem assim, Senhor, eu não sabia que tinha alguém assim parecido comigo, né? E louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso para vocês, queridos, eu orei a Deus, falei, Senhor, é aniversário, né? Senhor, é festa. Aí eu vim aqui ontem, aí o bispo Haroldo leu Efésios capítulo 3, do 14 ao 21. Uma palavra abençoada. Saí daqui, queridos, sabe, saí daqui com meu coração alegre, onde o bispo Haroldo iniciou, né, Paulo falando, né, por esta causa, e ficou gravado no meu coração o jeito que o bispo falou, por esta causa, queridos. Por quê, queridos? Porque nós que estamos na frente, nós que somos líderes, que somos pastores, por esta causa nós fizemos ou fazemos sacrifício. Por esta causa você deixa de passear com a sua família, por esta causa você deixa às vezes de comprar aquilo que você quer para abençoar o reino de Deus, e por essa causa várias coisas você vai fazendo, e eu me identifiquei muito com a palavra, queridos, muito com a palavra de ontem. E o Espírito Santo falou assim no meu coração, né? Falou-me assim, poxa, tá vendo só? Paulo, mesmo preso, ele pregou através de cartas e ele continua pregando até hoje.
Às vezes, queridos, nós vemos Paulo agradecendo, né, pela ajuda que a igreja tem dado para ele. Mas Paulo estava preso, para que Paulo precisava de dinheiro? Você sabe para que Paulo precisava de dinheiro, queridos? Para comprar papel e caneta e tinta para poder escrever. Eu não sei se vocês sabem, mas teve uma época na humanidade, e foi mais ou menos essa época, em torno de 2 a 2.500 anos atrás, que uma folha de papel era equivalente a um dia de trabalho. Então você imagina, queridos, o esforço da igreja em sustentar Paulo, imagina a quantidade de papéis que ele utilizou para escrever essas cartas, queridos. E ele agradecia e ele fazia a parte dele. Então o que Deus fez? Deus deu o recurso para ele e ele usou da forma correta. É a mesma coisa nós, queridos, hoje. Deus, ele nos dá o recurso. E eu te pergunto, será que nós estamos usando da forma correta? E eu pedi para Deus, né? E aí o Espírito Santo falou bem assim comigo, falou bem assim, de jeito nenhum. Eu falei, Senhor, mas eu quero uma palavra de amor, Senhor. Eu quero falar o quanto o Senhor o ama, eu quero poder expressar o seu amor para eles. Aí o Espírito Santo falou, não, de jeito nenhum. Você vai pregar o que eles precisam ouvir. Então, queridos, eu vou ser sincero para vocês, queridos. Eu, estou aqui como pastor, como pregador, pela misericórdia de Deus. Porque, primeiro, eu não sou merecedor de estar aqui. Segundo, queridos, eu não tenho condições de estar aqui. E se eu estou aqui hoje, queridos, é porque o Senhor me colocou. Então, cabe a mim obedecê-lo e fazer aquilo que agrade a Ele. Eu falo uma coisa lá na igreja que eu não estou lá para poder agradar os membros, para poder agradar as pessoas, não. Eu estou para agradar a Deus. E isso é o que eu vou fazer o resto da minha vida. E na última vez que eu estive aqui, queridos, eu ministrei uma palavra onde eu falei sobre o processo de santificação. Não sei se vocês lembram, aí nós falamos sobre a santificação, sobre o processo, e Deus, ele falou bem assim, então você vai dar continuidade. Se Deus falou que der continuidade, queridos, é porque Deus quer alguma coisa de vocês. E eu vou falar novamente aqui sobre santificação. E se Deus, queridos, pede para mim falar sobre santificação, não adianta, às vezes você pode falar bem assim, ai pastor, é sinal de que a gente tem que melhorar, é sinal de que a gente tem que fazer isso. Não, queridos. É sinal de que Deus tem algo grande para vocês e estão preparando vocês para poder receber. Então, eu gostaria muito que você atentasse à palavra. Eu vou lembrar um pouquinho aqui o que foi ministrado na última vez que eu estive aqui. E o título da ministração, queridos, a qual eu escolhi, a qual eu decidi, depois que o Senhor me deu a palavra, é a seguinte: santificação do Espírito, santificação da alma e santificação do corpo. Nós, queridos, somos seres triunos, quer dizer, 3 e 1. Nós somos um ser, alma, que divide entre um espírito e o corpo. Então nós temos a alma, que é o ser, é o que você vê, é o que sai de dentro de mim, que está muito relacionado ao nosso caráter. Então é a nossa alma. Quando a pessoa tem um bom caráter, a alma dela é uma alma boa. Quando a pessoa tem um mau caráter, a alma dela é uma alma ruim. E nós temos o espírito, queridos. Bem no meio tem a alma e tem o espírito e o corpo. E cabe à alma tomar a decisão. Então o que acontece? Você é um ser triuno, é 3 e 1. Você tem a alma que está aqui na frente, você tem o espírito e o corpo. Por que a alma está no meio, queridos? Porque é a alma que vai decidir quem é que vai dominar a sua vida. Se é o espírito ou se é o corpo. Então cabe à alma, cabe a você tomar essa decisão. E para podermos entender sobre a santificação do espírito, da alma e do corpo, eu vou voltar a lembrar para a gente poder entender as 3 etapas da vida cristã. Eu e você, queridos, nós como filhos de Deus, nós temos 3 etapas. A nossa vida cristã, ela se resume em 3 etapas, queridos. Quais são essas etapas? A porta, o caminho e o alvo. Nós falamos sobre isso na última pregação. Então, quer dizer, a porta é o início da etapa, é a etapa inicial da vida cristã. É a porta. Você precisa entrar por ela. Você precisa achar essa porta. E depois, queridos, tem um outro processo que é o caminho. Então nós vamos falar, o que é a porta? Quando tudo começa. A porta, queridos, é quando o nosso espírito
espírito suspira e se interessa pelas coisas de Deus. É o início da nossa conversão, é a porta. Por exemplo, eu percebi que nós temos alguns visitantes aqui que vieram aqui pela primeira vez. Por que você veio aqui? Porque o seu espírito conseguiu dar um grito dentro de você e fez com que você se interessasse pelas coisas de Deus. Então Deus, Ele está iniciando um processo na sua vida. Que processo é esse, pastor? O processo de uma vida cristã, o processo de uma vida a ser parecido com Cristo. Isso que é ser cristão, querido. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Você vai ver que na Bíblia, queridos, a igreja primitiva, não foi o pessoal de dentro que deu o nome de cristãos para a igreja primitiva, foram as pessoas de fora que deu esse nome, os cristãos. E por que deram esse nome para a igreja? Porque eles eram parecidos com Cristo. E é por isso que você é chamado de cristão, porque você é parecido com Cristo. Então você tem que honrar. Só que infelizmente hoje as pessoas veem você com uma Bíblia na mão e já falam, está com a Bíblia, é cristão. Mas não é bem assim não, viu, queridos? Ser cristão é ser parecido com Cristo. Então quando você começa a buscar a Deus, quando você conhece a Jesus, quando você aceita Jesus, quando você se batiza, isso significa que você entrou por uma porta. E a partir do momento que você entrar por essa porta, queridos, eu vou te dar um conselho, tranque ela e joga a chave fora. Porque não tem mais volta, viu? Não tem mais volta. A palavra de Deus diz que é melhor não conhecer do que conhecer e não praticar. Então, queridos, aceitou Jesus? Aceitei. Se batizou? Se batizei. Então você passou pela porta e você entrou no caminho. O caminho, queridos, as pessoas falam às vezes que o caminho é o processo mais longo. Não, não é o processo mais longo, viu? O processo mais longo é o alvo, você vai entender o porquê. Mas o caminho é o processo mais difícil. Então, é a etapa mais difícil, é a etapa que provoca mais dor, queridos. E é a etapa que está entre a porta e o alvo. E é no caminho, queridos, é nesta etapa que nós garantimos a nossa salvação. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com tudo aquilo que você estuda e a forma que você processa. Porque é no caminho que você vai garantir a sua eternidade com Jesus. Só que no caminho, queridos, vão acontecer muitas coisas que vai tentar fazer com que você se afaste dele. Porque mesmo que você tenha entrado pela porta, você fala bem assim, eu aceitei Jesus, estou salvo. Espera aí, não é fácil assim não. Isso não é simples. Ser cristão não é simples. A partir do momento que você entrou pela porta, entrou no caminho, agora você vai ter que ter coragem e ousadia para poder ficar firme nesse caminho. Olha só o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 1, se você quiser abrir, pode abrir. E eu estava com isso aqui no meu coração, tanto que eu até li ontem aqui na igreja, agora que eu estou lembrando que eu li aqui. Tiago, capítulo 1, Tiago capítulo 1, verso 21, apenas. Diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, isso é uma decisão da alma, viu? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, queridos, você tem uma forma de passar pelo processo. Então, o que você tem que passar pelo processo quando? Você tem que se despojar, você tem que largar toda a impureza e todo o acúmulo de maldade. Por que, pastor, acúmulo de maldade? Porque acúmulo de maldade, querido, é aquilo que vai se acumulando na nossa vida quando nós estamos vivendo no mundo. Então, você tem que tirar esse acúmulo de maldade do seu coração. Sabe aquela coisa, o mundo é para o mais esperto. É um acúmulo de maldade, você tem que tirar. Realmente o mundo é para os mais espertos, mas como eu não sou do mundo, eu sou de Cristo, eu sou humilde. E o reino de Deus, ele não é para os mais espertos, o reino de Deus é para os mais humildes. Então, queridos, você tem que abrir o seu coração, porque é através da palavra que foi implantada em vós que você vai conseguir o quê? Você vai conseguir a salvação. A palavra grega, queridos, usada aqui, para salvar, ela
é lida, querido, como sozo, que significa salvar, manter-se são e salvo, resgatar o perdido, resgatar do perigo ou da destruição, poupar alguém de sofrer, fazer bem, curar, restaurar a saúde. Então, tudo isso está relacionado à salvação. Então, quando você entra no caminho, você já começa a receber esse prêmio. O maior problema, querido, de nós, filhos de Deus, é que nós achamos que nós iremos receber o nosso prêmio somente como nós fomos para a eternidade. Mas a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus Cristo, ele veio para implantar o seu reino aqui na terra. Significa que através de nós, que somos a igreja, queridos, nós vamos ter condições de receber os benefícios do céu ainda aqui na terra. Mas você tem que obedecer, para poder receber esses benefícios, você tem que obedecer à lei do céu e não à lei aqui da terra. Por exemplo, você quer receber um benefício financeiro, você quer ser uma pessoa abençoada financeiramente. Eu falo isso, queridos, porque todo mundo quer ser abençoado financeiramente. Todo mundo quer ter uma família, uma vida tranquila, todo mundo quer ter o seu salário ali no final do mês, quer pagar a sua conta, né? Isso é justo. E o Senhor, ele nos promete isso. O Senhor, ele nos promete, querido, a prosperidade. Só que para você ter isso, você tem que fazer algumas coisas. Você tem que obedecer a Deus, você tem que ser dizimista, você tem que ter um coração generoso. Olha só o que a palavra de Deus diz: dá e dá-se-vos-á. Primeiro ela fala para você, dá. Aí depois, dá-se-vos-á. O quê? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, queridos, para você ser uma pessoa próspera financeiramente, você tem que ser uma fonte abençoadora. Você não pode reter aquilo que Deus te dá. Você tem que ser um quê? Um canal de bênção. Deus coloca em você e através de você é distribuído para o reino dele. E hoje, queridos, está difícil de Deus encontrar pessoas assim para serem canais de bênçãos, viu? Está difícil, viu? Então, se você quer ser um canal de bênção, você precisa aprender a dar. Você precisa aprender a abrir todas as bênçãos que o Senhor, ele tem te dado. Às vezes você é uma pessoa inteligente, você é um profissional capacitado e às vezes você não entende e às vezes você até se orgulha disso, mas foi Deus que te deu essa inteligência, foi Deus que te deu essa capacidade para que você use tudo isso para glorificar o teu nome. Mas pastor, eu estou usando tudo isso para poder ser próspero, para poder receber elogios, para receber honras aqui na terra. E realmente você vai receber, queridos, mas do céu você não vai receber nada. Então o dia que você for precisar de Deus, não adianta nem pedir, porque Deus vai falar bem assim, mas você só vive para você, meu amigo. E agora você está precisando de uma ajudinha minha aí, não tem como, você não está introduzido no meu reino. E queridos, isso acontece, queridos. Isso acontece. E nós temos que entender uma coisa, Deus é misericordioso? É demais, por isso que eu estou aqui hoje. Eu sou prova viva da misericórdia. Deus foi tão misericordioso comigo, queridos, que eu vivi do jeito que eu quis até os 20 anos de idade. Depois ainda Ele colocou uma esposa maravilhosa na minha vida, uma menina criada na igreja, sabe, tudo certinho, tudo correto, uma menina assim que nunca teve costume de falar palavrão, uma bênção, querido. Eu falei, mas Deus, como é bom servir o Senhor, hein? Eu não sabia que o Senhor era bom desse jeito, não. Eu não merecia e mesmo assim o Senhor me deu. Isso é a misericórdia de Deus. Então, da mesma forma que a misericórdia de Deus é extravagante, Deus também é justo, viu? E a justiça dele também é extravagante. Com Deus, querido, se você plantou, mas você vai colher, viu? Você pode ter certeza disso. Isso sim vai acontecer na sua vida. Mas pastor, eu plantei coisa muito ruim. Você vai colher 100 vezes mais essas coisas ruins que você plantou. Não tem jeito, queridos. Porque da mesma forma que Deus, Ele é rico em misericórdia, Deus também é rico em justiça. Então por isso que você precisa compreender isso o quanto antes e começar logo a plantar coisas boas.
Às vezes tem situações, queridos, que as pessoas me procuram, mas pastor, eu estou vindo na igreja, pastor, e está dando luta na minha vida. Aí eu pergunto, quanto tempo você está na igreja? Ah, pastor, eu estou na igreja há 1 ano. Ah, é? Quanto tempo você ficou no mundão fazendo coisa errada? Ah, pastor, minha vida toda. Então calma que tem mais um pouquinho de colheita aí para você. Mas pastor, desse jeito não dá para ficar. Eu falei, você vai ter que ter paciência, vai ter que ter força. Eu tenho que ser sincero, queridos. Agora o problema, queridos, é quando pessoas fazem o caminho contrário. E aí, queridos, acontece uma coisa a qual a pessoa tem uma ilusão de ótica. A pessoa serve a Deus, está na igreja, é uma bênção. Aí, de repente, a pessoa vai para o mundo. E aí, de repente, ela vê a vida dela continuar sendo uma bênção, mesmo estando no mundo. E a pessoa, mas eu estava na igreja, agora eu não estou mais, mesmo assim continua uma bênção? É, porque você está colhendo aquilo que você plantou na igreja. Só que vai chegar uma hora que vai acabar. E você vai começar a colher aquilo que você está plantando agora, afastado dos caminhos do Senhor. Então, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que as coisas funcionam desse jeito, querido, simples. Você plantou? Plantei. Então você vai colher. Então, queridos, quando nós olhamos para o caminho, nós vemos que nós temos que ficar firme, por quê? Porque é o caminho que vai garantir o sozo, é o caminho que vai garantir a salvação, é o caminho que vai garantir, queridos, que nós sejamos resgatados do perigo, da destruição, é no caminho que nós vamos, que Deus vai nos poupar do sofrimento, vai nos fazer o bem, vai nos curar e vai restaurar a nossa saúde. É no caminho. E aqui você precisa ficar firme, viu? Ah, precisa ficar firme. Você não deve brincar, não. E eu estou falando isso, queridos, para você ficar com medo mesmo, viu? Porque o caminho é algo muito sério. Vocês já assistiram um filme chamado O Peregrino? Ou já leu um livro? Você viu a dificuldade que ele enfrentou no caminho, mas você percebeu que conforme ele ia caminhando, a jornada, independente das lutas, a jornada ia ficando cada vez mais leve. É dessa forma, queridos. Eu estou há 20 anos servindo ao Senhor. Você acha que Deus ele já me colocou como pastor em 5 anos? Em 10 anos? Tem pessoas que vêm para a igreja, né, bispo? Tem pessoas que vêm para a igreja há 1 ano e já quer ser pastor. E às vezes ainda fica bravo. Pastor, você não me consagrou a pastor. Bispo, você não me consagrou, eu vou sair da igreja. Porque eu estou aqui, eu tenho o dom de falar. Queridos, mas não é eu nem o bispo Haroldo, não. Primeiro é Deus. Se Deus não falar, você vai ficar 10, 30, 50 anos e não vai ser consagrado. Você pode falar bem, você pode ter a Bíblia inteira de cor. Aí pode chegar queridos, que nem consegue falar direito e nem tem até dificuldade de ler a Bíblia. E de repente Deus levanta. Porque esse negócio é com Deus, querido. É com Deus. E Deus sabe quem é digno e quem não é. E só vai ser digno, queridos, aquele que tem coragem e aquele que tem ousadia para permanecer firme no caminho do Senhor. E a outra etapa da vida cristã, queridos, é a mais longa, é onde nós vamos viver a eternidade, é o alvo. É o alvo. E abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. A palavra de Deus diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual que é o seu alvo, queridos? Porque tem muita gente, queridos, que pode até achar que está no caminho, mas não está. Por quê, queridos? Porque no caminho uma coisa tem que ser bem clara: o seu alvo. É a mesma coisa quando você entra numa faculdade. Você já entra numa faculdade pensando no dia da formatura, queridos. Porque se você não tiver um alvo definido na sua vida, você não consegue concluir as coisas.
E eu, durante muito tempo, eu entrei na igreja e o meu alvo era prosperar, o meu alvo era ter dinheiro, o meu alvo era ser abençoado por Deus, o meu alvo era ter tudo de bom na presença do Senhor. Mas depois de 10 anos na igreja, eu fui descobrir que o meu alvo tinha que ser Jesus Cristo, queridos. E ali eu corrigi a minha vida dentro da igreja e eu comecei a buscar Jesus. E eu comecei a me encontrar no reino de Deus. Então, queridos, se o seu alvo hoje na igreja é uma cura, motivação errada. Se o seu alvo hoje na igreja é a prosperidade, motivação errada. O seu alvo, queridos, tem que ser exclusivamente Jesus Cristo. Mas por que, pastor, nosso alvo tem que ser Jesus? Porque nós temos uma promessa, queridos. A Bíblia diz, queridos, que se nós hoje sofremos com Ele, um dia também nós reinaremos com Ele. Então por que o seu alvo tem que ser Jesus Cristo? Porque um dia você vai reinar com Ele. Um dia você vai estar lado a lado com Ele. E nesse dia, a partir desse dia em diante, queridos, você vai viver uma eternidade inteira, queridos. Livres, queridos, de todo o mal que nós enfrentamos ou iremos enfrentar nessa caminhada. Então o seu alvo tem que ser Jesus. Porque se o seu alvo não for Jesus, queridos, o inimigo ele vai conseguir te desviar durante esse caminho. Às vezes o teu alvo é uma casa. Aí você, não, o Senhor me abençoa, porque sozinho eu não consigo uma casa, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me dar uma casa. Aí Deus pega e dá uma casa. Aí você alcança a casa, você não quer vir mais para a igreja. Por quê? Porque o seu alvo era a casa. Às vezes o seu alvo é uma promoção no trabalho, às vezes o seu alvo, sabe, é um cargo de honra. E depois, quando você alcança isso, você começa a se dedicar tanto para aquilo e Jesus não tem mais sentido para você. Mas por quê? Porque o seu alvo nunca foi Jesus. Agora, quando o seu alvo é Jesus, queridos, você vai alcançar cargos de honra, você não vai alcançar só uma casa, você vai alcançar muito mais coisas que Deus tem para te dar, mas nunca você vai sair do seu alvo, nunca você vai sair da presença de Deus, porque isso já está determinado em seu coração. Então, queridos, o alvo ele é a nossa recompensa por ter ficado firme no caminho da salvação, que aí vai ser o quê? A santificação completa. Vai ser um momento onde a santificação ela vai se completar na sua vida e você não vai ter mais dificuldade de fazer o que é correto. Porque na eternidade a santificação ela se completa. Mas no caminho, queridos, nós vamos ter dificuldades ainda. Por quê? Porque a santificação, ela não estará completa na nossa vida. E a santificação completa, queridos, é quando o Espírito, ele sobressai, é quando o Espírito, ele não vai ter mais o corpo para poder controlar, e aí vai ser tudo santificado e vai ser uma maravilha, queridos. E tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei se eu citei da última vez, eu acho que essa que eu não citei, de Charles Spurgeon, que ele diz assim: a santidade é o lado visível da salvação. Então, queridos, por isso que eu sempre falo na igreja, que a melhor Bíblia a ser pregada é a nossa vida. Então, a santidade é o lado visível da salvação. Você quer ver se você está no caminho de salvação, se você está sendo salvo, quando você vê que realmente você está se santificando. O que é santificação, pastor? Você tem dificuldade de fazer coisa errada, queridos. Sabe? Quando você faz uma coisa errada e vem aquele peso, você precisa pedir perdão. Isso é santificação, queridos. Você tem que se sentir feliz quando isso acontece na sua vida. Significa que você está no caminho da santificação. Então, isso é o lado visível da salvação. E ela começa onde, queridos? Na fase inicial, na porta, novo nascimento, e se estende pelo crescimento espiritual, separação das impurezas e sujeição da carne. Então, a santificação do Espírito, queridos, ela vai começar já na fase espiritual. Então, agora nós vamos entrar aqui na santificação do Espírito, da alma e do corpo. Então, a santificação, queridos, do Espírito, ela começa na sua vida quando você começa a gritar pelas coisas de Deus. Mesmo errado, mesmo cheio de defeito, mesmo cheio de problema, você consegue ainda se interessar pelas coisas de Deus. E a santificação, queridos, ela é tão linda que ela é capaz de perdoar, queridos, grandes pecados. Tem um amigo meu, queridos, um grande amigo meu,
Eu acredito que vocês um dia vão ter a oportunidade de conhecê-lo, mas eu não vou falar o nome para vocês não ficar com medo dele, né? Uma vez eu estava conversando com ele, ele falou bem assim: pastor, só que eu me lembro na minha memória, eu já matei pelo menos umas 35 pessoas. Filho de crente, viu? Nasceu na igreja, levita. E tem a minha idade, 40 anos. Eu olhei e falei: rapaz, sério? Aí ele falou bem assim: mas pastor, mesmo assim a graça de Deus me alcançou. E hoje eu vivo para Cristo. E ele é um instrumento maravilhoso, queridos, no reino de Deus. Ele é um instrumento maravilhoso no reino de Deus. E isso, mas pastor, por que isso aconteceu? É o processo da santificação, queridos. A santificação é capaz, sim, de perdoar os nossos pecados. Agora você fala bem assim: pastor, e ele colheu? Colheu. Sofreu muito, queridos, e sofre até hoje. E ele tem consciência que essa colheita dele, porque a plantação dele foi muito grande, né? Que essa colheita dele vai durar uma vida inteira. Porque até hoje, queridos, às vezes ele tem problema para dormir. Ele tem dificuldade na vida séria, querido. Mas é uma pessoa que está buscando a santificação. Então a santificação do Espírito, ela começa na fase inicial, que é na porta, que é quando o seu espírito começa a gritar dentro de você: eu preciso me santificar. Então ela começa no novo nascimento e se estende pelo crescimento espiritual, a partir do momento que você começa a se separar das impurezas e sujeições da carne, desejo inicial de mudança. Então, se você tem um desejo de mudança, queridos, e eu acredito que você tem esse desejo, por isso que você está aqui na igreja, por isso que você está aqui nesse culto, isso significa que o processo de santificação, ele está vivo diante de você. Então é o início, queridos, de uma regeneração, o nascer de novo. E onde ocorre, queridos? Ocorre primeiramente no Espírito, porque o Espírito, queridos, é a ligação viva que nós temos com Deus. Porque o Espírito, ele é de Deus, ele pertence a Deus, e um dia ele vai voltar para Deus. Então por isso, queridos, que é um desejo que você não entende de onde que vem. Muitas pessoas convertidas falam bem assim: poxa, eu não sei como que Deus me resgatou, porque eu era ateu. Ele usou o Espírito que Ele colocou em você. Ele conseguiu achar uma brechinha lá e Ele fez o Espírito dar um grito e Ele te trouxe para a presença dEle. A Bíblia, a palavra de Deus, no livro de João, queridos, capítulo 3, palavra de Deus em João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus Cristo: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, queridos, o novo nascimento, ele é uma experiência espiritual, é a ação vivificadora do Espírito Santo em nosso próprio espírito. Por isso que você tem dificuldade no início, quando você se converte, para poder andar com Deus, porque mesmo o espírito ali sendo vivificado, o seu espírito ele estava morto, ele estava quietinho, e o processo de vivificação do espírito, queridos, ele demora um pouco. Por isso que você, quando começa a vir para a igreja, você começa a sentir aquela necessidade ardente de buscar a Deus, porque sem perceber, queridos, você quer mandar nutrientes para o seu espírito. É que nem um bebezinho, quando nasce, você não consegue ouvi-lo, você não consegue entender
o que ele quer, a não ser as mães, né, que só de olhar já sabe o que está acontecendo. Mas, conforme aquele bebê ele é alimentado, conforme aquele bebê, conforme é dado a ele aquilo que ele necessita para o crescimento, vai chegar uma hora que ele vai começar a desenvolver e você já vai começar a ouvir. O Espírito é da mesma forma. Pastor, mas tem pessoas dentro da igreja há 20 anos, pastor, continua da mesma forma, por quê? Porque decidiram não alimentar o Espírito. Mas pastor, se não está alimentando o Espírito, está alimentando o quê? O corpo, aí. A carne, porque a carne grita mais alto. E aí você vai ver daqui a pouco na santificação da carne. Então, por isso que você tem que lutar contra a sua carne e alimentar o Espírito. Porque, queridos, trata-se de quê? Esse novo nascimento, trata-se da mudança de estado do homem interior, de morto para vivo espiritualmente, porque recebeu a vida de Deus. Estava morto? Estava, agora está vivo. Abra sua Bíblia em Efésios, vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 2, perdão, irmãos. O bispo Haroldo pregou Efésios, capítulo 3, até agora Deus está com essa palavra no meu coração. Efésios. Eu estou em João ainda. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1 até o 3, diz assim, ó, ele vos deu vida, estando vós morto, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade do quê? Da carne e dos pensamentos. Era por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha só que interessante, queridos. Para ser filho de Deus, olha só, isso é uma revelação da palavra, viu? Para ser filho de Deus, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a vontade de Deus, não é? Se você obedecer, vocês serão chamados filhos de Deus. E para ser filho do diabo, tem que fazer o quê? A vontade do diabo? Não. Para ser filho do diabo é só fazer a vontade da sua carne. Você está vendo, queridos, como que é as coisas no reino de Deus? Você está vendo a dificuldade que é andar nesse caminho? Quando você sai da vontade de Deus e você vai para a vontade da carne, quer dizer, fazer aquilo que você deseja, aquilo que você quer, você está sendo filho da perdição. Você já está sendo entregue para o domínio, já está se entregando para o domínio de Satanás. E ele vai poder fazer o que quiser da sua vida. Então, por isso que nós temos que tomar, queridos, e nós temos que lutar de forma ardente contra os nossos desejos, porque os nossos desejos, querido, nos tira do caminho. E a santificação do Espírito mostrado através do curso da nossa vida, queridos. É quando nós conseguimos quando nós conseguimos parar de satisfazer as nossas vontades e conseguimos buscar a Deus. Por exemplo, você saiu hoje da sua casa, veio aqui. Por quê? Porque você está num processo de santificação. Porque hoje estar na igreja é muito mais interessante do que o domingão do Faustão. Hoje, para você estar na igreja, é muito mais interessante do que um jogo do Corinthians, do que um jogo do Palmeiras. Esse dia me perguntaram, pastor, para que time você torce? Eu falei assim, não tem como torcer para time nenhum, estando no reino de Deus. Não tem como, queridos. Mas, pastor, você gosta de futebol? Gosto. E hoje, com as tecnologias que tem, dá para você assistir o replay dos jogos ainda, então, aí que eu não preciso mais deixar de ir para a igreja, eu gosto de assistir um futebol, eu gosto de assistir um jogo de futebol. Isso é natural, queridos. Mas, queridos, o reino de Deus está em primeiro lugar. Por isso que o meu coração não pode haver divisão. Pastor, então quer dizer que é errado torcer para um time de futebol? Queridos, eu tirei as minhas conclusões, você que se vire e tire as suas. Tá? Eu não quero causar problema nenhum para você.
Se você acha que é correto torcer para um time de futebol, continue torcendo, é problema seu, tá? Se for correto, beleza, não vai ter problema nenhum lá na frente, nem para mim, nem para você. Mas, se não for correto, aí pelo menos vai ter problema para você. Para mim não, porque eu não torço para ninguém. Você está vendo como a gente tem que pensar nas coisas? Simples assim. Só não pode deixar de ser corintiano para ser palmeirense, né? Você tem que deixar de ser corintiano para ser de Jesus. Você tem que deixar de ser palmeirense para ser de Jesus, queridos, né? Não é deixar aí de ser para ser do outro, não. Se você é corintiano, pelo menos tenha a capacidade e coragem de ficar sendo corintiano, viu? Amém, queridos? Vamos voltar aqui para a santificação, que é mais importante do que time de futebol. Esses dias eu fiquei sabendo que teve um jogo aí do Brasil e Paraguai. Eu fiquei envergonhado, fiquei sabendo que o Brasil ganhou do Paraguai nos pênaltis, queridos. Para você ver que eu não estou acompanhando futebol. O Brasil deve estar com um time muito ruim, viu? Mas vamos lá, queridos. Então, a santificação do Espírito, queridos, ela é mostrada através do curso que a nossa vida está. Para onde que a sua vida está pendendo? Para as coisas de Deus ou para as coisas do mundo? Para a vontade do seu Espírito, que é glorificar a Deus, ou para a vontade da sua carne, que é glorificar a si mesmo? Então, dependendo para onde está pendendo a sua vida, você vai saber para que lado que você está indo, se você está ou não no caminho da salvação. Agora vamos falar um pouquinho da santificação da alma. Abra sua Bíblia lá em Pedro, 1 Pedro, queridos. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Nossa, é gostoso pregar a palavra com tempo, hein, bispo? Às vezes eu esqueço de perguntar o horário, eu fico todo nervoso aqui com o tempo, mas está tranquilo, vai dar, queridos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz assim, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência a quê? A verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então aqui, queridos, você já começa a entender o processo de santificação da alma. E o processo de santificação da alma, queridos, é judiar dela. É judiar dela. A alma, queridos, assim como o Espírito, possui o seu próprio processo de santificação. Pedro, ele dá uma ênfase de como inicia a santificação da alma. E como que inicia a santificação da alma? Simples, querido. Quando você começa a obedecer a verdade. Quando você começa a obedecer a Deus, significa que você já passou o processo de santificação do Espírito, você está firme com Deus, e agora você está judiando da sua alma, você está santificando ela. Quando você começa, queridos, a abrir os teus olhos, e você começa a entender que quando você era um pecador, você prejudicou pessoas, e aí, obedecendo a palavra, você volta lá atrás e pede perdão. E consegue falar com facilidade, me desculpa, aí você vai se tornar como todas as esposas ou todos os maridos que tem aqui na Igreja Novo Tempo, bispo, que são todo mundo convertido no processo de santificação, que às vezes o marido dá aquela mancada, aí chega em casa e fala, meu bem, me perdoa, porque ele é um homem de Deus, aí como a esposa é uma mulher de Deus, lógico, amor, que eu te perdoo, né, queridos, não é assim? Porque vocês estão no processo de santificação, então você não briga com seu marido. Você fala, não, amor, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você, sabe, está arrependido e nós vamos sair dessa junto, porque se você errou, eu também errei, porque nós somos uma só carne, eu vou estar mais do seu lado, você vai ver só, vai chegar uma época que você não vai pedir perdão para mim mais, porque nós vamos estar andando tão juntos, que antes de fazer alguma coisa errada, você vai me ligar, eu vou orar por você, eu vou clamar ao Senhor por você, não é assim, queridos? Deveria ser, viu? Mas eu sei, queridos, que não é fácil. Nós estamos no processo da santificação. Mas um dia nós vamos chegar lá, sabe?
Eu acredito, queridos, que para muitos de nós sejam difíceis, mas eu acredito que para algumas pessoas aqui isso aconteça de fato. E é natural que isso irá acontecer na sua vida, queridos. Isso irá acontecer na sua vida. Porque quando você santifica a sua alma, queridos, você começa a lutar com ela e você começa a obedecer a palavra de Deus, você começa a obedecer a verdade. E a verdade, queridos, né, que a alma começa a obedecer, é Jesus, queridos, porque Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está em João 14:6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você começa a pegar, eu lembro, queridos, que teve uma fase na minha Bíblia, e eu vou te aconselhar, eu tenho um testemunho maravilhoso de um irmão lá na igreja, que ele falava, pastor, que dificuldade que eu tenho para poder estar buscando a Deus. Aí eu falei, mas você quer ajuda mesmo? Quer mudar? Ele falou, quero, pastor, quero ser um homem de Deus. Eu falei, mas você tem certeza que você quer ser um homem de Deus mesmo? Quero, pastor. Você quer largar o pecado? Quero, pastor. Então nós vamos fazer um acordo aqui, você vai fazer o que eu te mandar? Vou, pastor, que ele já estava empolgado, né? Quero, pastor, sou pastor. Então você vai fazer o que eu mandar? Vou, pastor. Falei, então você vai fazer o seguinte, você vai ler a Bíblia inteira. Aí ele olhou assim para mim, engoliu a saliva. Sério, pastor? Mas eu não consigo entender a Bíblia. Eu falei, não tem problema. Se Deus escreveu e ela está em livro, não é para a gente entender, é para a gente ler. O entendimento depende dele, fica tranquilo. E ele começou a ler a Bíblia, queridos. E ele começou a ler a Bíblia. E toda semana ele chega, pastor, primeira semana, pastor, eu li o livro de Gênesis, mas não entendi nada, pastor. Falei, não tem problema, lê o próximo. E ele foi lendo, chegou no livro de Josué, pastor, eu li o livro de Josué, pastor, eu não posso errar com Deus, porque Deus é justo demais. Deus mandava matar todo mundo, pastor. Falei, e manda até hoje. É mesmo, pastor? É, por isso você não pode pecar, senão Deus manda te matar também. Manda, pastor, manda. Se você for uma desgraça no meio da igreja, uma desgraça na sua família, Deus manda te matar, filho. Né? O que o povo de Israel fazia com o filho desobediente? Quem aqui sabe? Quem aqui sabe? Quando o filho era desobediente, tinha que apresentar o sacerdote, né? Aí a mãe e o pai pegavam o filho e levavam para o sacerdote, né? Aí chegava para o sacerdote, meu filho está desobedecendo, eu não consigo. Aí o sacerdote dava uma dura, aí ia para casa, daqui a pouco de novo. Sabe qual foi a lei de Deus para os judeus? Sabe o que era para fazer, queridos? É para levar o desgraçado para fora do arraial e apedrejar ele até a morte, para que esse mal saísse do meio do povo. Meu filho desobediente é um mal, viu? Coisa das trevas, viu? Está lá em Levíticos, tá? Você pode procurar no Google que você vai achar isso daí, viu? Você vai ver que o pastor não está falando. Então, queridos, nós temos que atentar para essa justiça de Deus. Então, a salvação, a santificação da alma, ela é refletida através do desejo de obedecer a palavra de Deus, causando uma transformação em todas as áreas de nossas vidas, um desejo constante de agradar a Deus. Queridos, a melhor fase de servir a Deus é quando você começa a santificar a sua alma, porque você quer agradar a Deus, né? Você quer agradar a Deus. Eu lembro que a minha esposa está ali, e eu vim do mundo, 20 anos de idade, criado numa família totalmente fora da presença de Deus, criado por um pai 100% machista, mas de princípio, que me ensinou muita coisa valiosa, mas ensinou muita coisa ruim também. Sabe, um dos ensinamentos que meu pai me deu, mas isso eu não quero ensinar para você, e não quero que você aprenda isso. Meu pai, ele falava bem assim para mim, às vezes escondido, falava, filho, ó, homem que é homem, você tem que casar e você tem que ficar firme no seu casamento. Você pode até pular de vez em quando, mas você tem que ficar até o fim com a sua esposa que você escolheu. Sabe, queridos? Então tinha um lado ruim, mas tinha um lado bom. Graças a Deus eu consegui deletar. Então isso foi a família onde eu fui criado. Só que quando eu conheci a minha esposa, queridos, eu estava nessa fase do processo de santificação da alma. Então eu queria fazer tudo para agradar a Deus. Então a gente namorava de uma forma que a gente agradava a Deus no nosso namoro e a gente conseguiu permanecer firme, agradando a Deus durante 3 anos e meio de namoro. E aí depois as pessoas falam, né, pastor Rubens foi abençoado, né, seu desgramado, está com inveja do pastor, mas não quer ficar namorando 3 anos e meio glorificando a Deus, né? Fica com inveja da vida dos outros, da família dos outros, mas não quer namorar glorificando a Deus, né?
Então, queridos, as pessoas têm mania de olhar para as bênçãos que você colhe, mas não quer saber de enfrentar as lutas que você enfrenta. E o processo de santificação da alma, queridos, é um processo gostoso, porque você começa a se sentir fortalecido, você consegue lutar contra os seus desejos, contra a sua vontade, e você começa a agradar a Deus. Então você já viu como é que inicia o processo de santificação do espírito e o processo de santificação da alma, queridos. E agora nós vamos ver aqui o mais difícil, queridos, que é o processo de santificação do corpo. Por exemplo, o processo de santificação do espírito inicia na porta, quando você se converte. O seu espírito gritando por Deus. O seu espírito gritando dentro de você. O processo de santificação da alma é quando você começa a despertar o interesse e a vontade de agradar a Deus. E agora nós vamos falar sobre o processo de santificação do corpo. E para falar do processo de santificação do corpo, eu escolhi uma frase de um escritor, J.C. Ryle, que diz o seguinte: não há santificação sem luta. Não há. Às vezes você vem na igreja, você fala bem assim: pastor, eu vim para a igreja porque eu estou com muita luta no mundo. Pastor, que dificuldade, pastor. Eu vim para a igreja porque eu quero me livrar dessa luta. Queridos, vai aumentar. Se você acha que as suas lutas no mundo eram difíceis, você vai ver que é fichinha perto das lutas que você vai ter no reino de Deus. A palavra de Deus diz: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença, queridos, por que você no mundo, você quer sair fora dessa luta? Porque a diferença é que quando você está no mundo, você já está vivendo o julgamento de Deus. E qual que é o julgamento de Deus? É deixar com que a sua vida siga o ciclo natural dela. Então você está à deriva. Vai acontecer as coisas naturalmente, você não vai ter a ajuda de Deus. Então por isso que você sente opressão quando você está enfrentando luta do mundo e o Espírito consegue gritar e trazer você para a igreja. Na igreja, mesmo tendo luta, mesmo passando por dificuldade, mesmo passando por aflições, você vai sentir Deus cuidando de você. Você vai sentir Deus do seu lado, falando para você: fica firme, é só mais um pouquinho. Fica firme, é só mais um pouquinho. Por isso, queridos, que eu já estou na igreja há 20 anos servindo a Deus. Porque constantemente Deus, Ele vai lá e fala: fica firme, você está no caminho certo. Fica firme, é isso que eu tenho para você. Então a santificação do corpo, queridos, é onde nós vamos ter luta, porque, queridos, manter o corpo santificado, aquilo que nós vivemos no físico, é complicado, é difícil, mas se você tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você vai conseguir vencer a sua carne. E sabemos que na etapa final, querido, no alvo, nós teremos a glorificação do nosso corpo. Então quer dizer, você vai ter um corpo glorificado. Um corpo que não vai sentir mais desejo e nem necessidade de pecar. Mas até lá, querido, nós vamos ter que passar pelo processo de santificação do nosso corpo. Porque você vai ter que sofrer, queridos. Você vai ter que sofrer para poder ter esse corpo santificado. Esse corpo santificado, queridos, não é algo que vai vir de forma gratuita na minha e nem na sua vida, queridos. Você vai ter que sofrer, mas pastor, que sofrimento é esse? Você vai ter que ficar firme, mesmo quando a sua carne começar a gritar. Às vezes você fala bem assim: pastor, é difícil, principalmente você que é jovem, né? Você fala bem assim: pastor, é difícil, né, pastor? A carne, lutar contra a carne. Fica tranquilo, viu? Você vai ver a dificuldade quando a idade vir, você vê com o peso da idade vir sobre a carne, as lutas que você vai ter, com as dores que seu corpo vai sentir. Então essa luta que você está sentindo aí, você não consegue permanecer firme porque você é sem vergonha, sabe? Porque vai ter luta que você vai ter que ir para um hospital, vão te furar inteirinho, você não vai ter como falar não, pelo contrário, queridos. Eu lembro que eu enfrentei uma luta recentemente, o bispo Haroldo até foi me visitar lá no hospital, fiquei 15 dias internado. Eu cheguei no hospital, queridos, mas eu cheguei com uma cólica renal tão grande, que a enfermeira chegou para mim: eu vou te dar um furinho. Eu coloquei os braços, falei: minha filha, pode furar onde você quiser, se for para tirar essa dor, você pode furar até no pescoço. Então, queridos, nós vamos ter muitas lutas com esse corpo nosso.
Não adianta, você pode ir para a academia, você pode comer tudo do bom e do melhor, não estou falando que você não tem que comer, você tem que cuidar do seu corpo. Mas, queridos, a idade e o tempo passa para todo mundo. E o nosso corpo, com o tempo, vai envelhecer. E nós vamos ter que sentir o peso disso. Qual que vai ser a última batalha que todos nós vamos ter que travar? E que a palavra de Deus diz que é a mais difícil? Qual que é? A morte. A morte. Tem alguém aqui que não vai morrer? Só se Jesus voltar e pegar você firme, viu? Porque se Jesus pegar você cambaleando, queridos, eu não sei se ele te leva não, viu? Aí você pode ter a chance de não conhecer a morte. Mas vamos lá, queridos. Então nós temos que passar pelo processo da santificação do nosso corpo. Isso faz parte da etapa mais difícil, o caminho. Por exemplo, antes de um atleta, queridos, receber a honra e o prêmio de uma vitória, ele tem que passar pelo processo do treinamento. Você concorda comigo? A gente vê aquele corredor, como que é o nome daquele corredor mais famoso, mais veloz do mundo? Eu vou usar o exemplo dele, queridos, porque é uma das formas mais fáceis de você ganhar uma medalha de ouro, né? Que não dura nem um minuto. Tem uma corrida lá que não dura nem um minuto, né? É rapidinho, o cara vai e ganha uma medalha de ouro. Né? Às vezes 2 corridas, o cara em 5 minutos ganha uma medalha de ouro. Só que, queridos, para ele poder ganhar aquela medalha de ouro, a qual ele teve que usar ali apenas, 5 minutos da vida dele, porque tem uma ou outra corrida, ele teve que treinar durante anos. Ele teve que treinar durante anos para poder passar por aquele curto momento de glória, de honra. E você acha que para poder receber o prêmio da vida eterna, nós também não vamos ter que resistir, nós também não vamos ter que treinar, nós também não vamos ter que passar por desafio, queridos? E muitas vezes, queridos, o treinamento é bem mais difícil do que o momento da conquista. Eu fico imaginando, aquele rapaz, ele é de um país pobre, eu fico imaginando quando ele começou o treinamento dele, eu acredito que nem tênis ele tinha direito. Quantos corredores lá da Jamaica, você vê eles treinando, você vê eles correndo descalço, querido. Ali ficando, às vezes, um dia inteiro correndo descalço, machucando o seu pé. Para quê, queridos? Para sentir o prazer do momento tão esperado. É a mesma coisa nós, filhos de Deus, queridos. É momento de luta, dificuldade, ouvir a palavra, saber que tem que consertar. Não, mas é muito difícil, mas não tem jeito, você tem que se consertar, para que quando chegar o dia de você receber o prêmio da sua vitória, você possa estar lá firme, queridos, e pronto para andar com o Senhor durante toda a eternidade. Na palavra de Deus, queridos, há claras medidas de cuidados com o corpo. Que instruções, queridos, instruções que foram dadas pela igreja. Então, quer dizer, você vai ver, queridos, a preocupação que Paulo tinha com a santificação. E olha só, queridos, as instruções que ele deu para a igreja. Abra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 6. Tem que começar a correr, bispo. 1 Coríntios, queridos, capítulo 6, a partir do verso 18. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 18. Diz assim, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Glorificai a Deus no vosso corpo.
Por quê, pastor? Porque ele não é seu, queridos. Ele é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. Temos a responsabilidade, queridos, de não pecar contra o corpo, que é o santuário do Espírito Santo. E Satanás, queridos, ele luta arduamente para quê? Para profanar aquilo que é santo. Principalmente através do quê? Através do pecado sexual, queridos. Satanás, ele ataca pesado contra a santidade da igreja, porque ele sabe que a igreja, além de santificar o espírito, além de santificar a alma, precisa santificar o corpo. Então Satanás, ele vai atacar pesado aonde a igreja tem dificuldade. E aonde que é a maior dificuldade? Na santificação do corpo. Por isso, queridos, que é de se assustar. É de se assustar. Mas se sua criança, ela tem entre 6 e 7 anos, você pode ter certeza que na escola ela já está conversando com as amiguinhas dela sobre namorar. Então o inimigo, queridos, ele já ataca lá mesmo, nas crianças. A gente vê, queridos, o que está acontecendo hoje, o quanto o homem está pecando nessa área, o quanto o homem está arrebentando o seu corpo, o quanto o homem está profanando o seu corpo. Mas a palavra de Deus, queridos, ela foi escrita para a igreja, então isso é um alerta para a igreja. Se você é a igreja de Cristo, cuide bem do seu corpo, porque ele não é seu, ele pertence a Deus. E pode ficar tranquilo, queridos, que Deus, ele vai te honrar. Ele vai te honrar muito, queridos. Saiba o que fazer com o seu corpo. Abre lá em Romanos. Você precisa saber o que fazer com o seu corpo. Romanos capítulo 6, eu vou correr um pouquinho aqui. Romanos capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim, ó: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de quê? De justiça. Então, o que eu e você nós temos que fazer com o nosso corpo? Nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo. Pastor, mas como assim? Por exemplo, você trabalha, não trabalha? Então, lá no seu trabalho, você tem que glorificar a Deus com o seu corpo. Mas como, pastor? Sendo exemplo de uma pessoa de caráter, sendo exemplo de um verdadeiro cristão, sendo exemplo de um verdadeiro filho de Deus. E exemplo de cristão, queridos, não é aquilo que você é ou que você faz quando as pessoas estão perto de você, estão de olho em você. O exemplo de cristão, queridos, e de caráter é aquilo que você faz quando você está sozinho. E eu te pergunto, o que você está fazendo com o seu corpo quando você está sozinho? Esse é o problema, porque você acha que está sozinho, mas você não está sozinho, porque a palavra do Senhor diz que os olhos de Deus estão em toda parte. Principalmente lá, 3 horas da manhã, quando você senta na frente daquele computador ou pega o celular e começa a ver o que não presta. Os olhos do Senhor estão lá. Tá, pastor? Tá, dentro da sua casa, bem grandão assim em cima de você. E toda vez que você for pecar desgramado, você vai lembrar disso. Viu? Então, queridos, a chave da santificação do corpo é exercer o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Quer ver? Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Deixa eu achar aqui, Gálatas 25, 24. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Quer dizer, os que são de Cristo Jesus, queridos, uma coisa que não tem é orgulho, viu? Porque já crucificou a carne. Então, se você é orgulhoso, trate de deixar de ser orgulhoso, porque uma coisa que um filho de Deus não deve ter é orgulho, queridos. Tem que ter facilidade de pedir perdão, tem que pedir desculpa, tem que reparar erro. Reparar erro. Errou, repara, conserta. Quando for pedir perdão,
além de pedir perdão, fala assim, ó, eu peço perdão para você e eu quero te dizer que eu vou fazer de tudo para que esse erro seja reparado. Os que são de Deus, queridos, agem dessa forma. Por quê? Porque crucificaram a sua carne. Deus, querido, ele destacou logo no início da humanidade a responsabilidade de exercer o domínio próprio. A árvore proibida estava junto das permitidas, mas a ordem era não comer da proibida. Então, queridos, a tentação não é desculpa para pecar. Os filhos de Deus devem se posicionar e saber dizer não aos desejos que contraria as leis divinas. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Está abrindo bastante a Bíblia hoje, hein? Bispo, depois dessa palavra vai ser 8 anos agora de abundância, viu? 8 anos de bênção. Eu fico pensando, queridos, se a igreja de Jesus se santificar, queridos, o mundo, queridos, esse mundo vai ser mudado pelo brilho da luz da igreja de Cristo. O problema maior, queridos, é que quando você não se santifica, você apaga o brilho da sua vida. E eu fico perguntando para você, principalmente você que nasceu no lar cristão, quanto tempo você perdeu da sua vida porque você nunca quis brilhar? Então brilhe, queridos. Queridos, Gênesis capítulo 4, verso 7. Gênesis capítulo 4 diz assim, ó, verso 7. Se procederes bem, não é certo que será aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A frase, queridos, o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, resume em tudo. Há uma batalha a ser travada contra o pecado e também contra a possibilidade de que ele encontre oportunidade por meio do quê? Por meio dos desejos não controlados. Antes do pecado, queridos, vai vir o desejo. E a luta, queridos, ela tem que ser travada nessa fase. A luta não tem que ser travada no momento do pecado, ela tem que ser travada no momento do desejo ao pecado. Por isso Deus alertou. E Deus está falando com quem aqui? Com Caim. Nosso irmão aqui falou sobre Abel e Caim. Deus está falando com Caim, depois que ele teve a oferta recusada por Deus. Por isso que Deus alertou, a ti cumpre dominá-lo. A forma de manter o pecado do lado de fora da porta, querida, continua a mesma desde a criação. Exercer o domínio próprio. Você precisa exercer o domínio próprio. Por que Adão e Eva caiu? Porque não exerceram o domínio próprio. Por que Caim matou Abel? E foi julgado por Deus a viver o resto da sua vida longe de Deus, porque não exerceu o domínio próprio. Por que muitas pessoas estão perdidas nesse mundo, muitos filhos de Deus estão afastados dos caminhos do Senhor, porque não conseguiram exercer domínio próprio. Domínio próprio está relacionado a você, às suas decisões, não a que os outros querem, o que querem que você faça. Nós temos que parar, queridos, de ir na onda de pessoas, e nós temos que começar, queridos, a buscar a Deus, porque as suas decisões, queridos, cabem somente a você. As suas colheitas, queridos, é você que vai colher. Ninguém vai colher por você, não. Se você toma uma decisão errada, quem vai sofrer é você. Por mais que o pastor pregue aqui que você tem que ter domínio próprio, se você sair daqui hoje e você pregar, a minha parte eu fiz, que foi falar para você que você tem que dominar, que você não deve pecar. E outra coisa, quem vai colher o fruto desse pecado é você, não sou eu. Por isso, queridos, que eu estou preocupado em simplesmente fazer aquilo a qual o Senhor me chamou, que é te alertar. E eu espero que você faça a sua parte, que é resistir ao pecado, é resistir à tentação. E como vencer as tentações e ficar firme na santificação? Não tem como vencer as tentações, queridos, se não controlarmos nossos desejos
E também é impossível vencermos se não tivermos a ajuda do Espírito Santo. A arma certeira contra tentações é o autocontrole. Foge, corre. Se você vai ver que a luta, queridos, e a luta normalmente contra o pecado, queridos, ela é injusta. É muito mais fácil você vencer a tentação do que você vencer o pecado. Por isso que eu te aconselho, lute no momento da tentação. Então, queridos, você precisa ter esse autocontrole. Vencer a tentação não é matar o pecado. Preste atenção, viu? Vencer a tentação não é matar o pecado, mas é matar a possibilidade de pecar. Por exemplo, ai meu Deus do céu, se eu for hoje eu acho que eu vou pecar. Então não vai, uai. Ah, mas se eu encontrar com fulano hoje eu peco, hoje eu mato aquele desgramado. Então não encontra com ele. Foge, queridos, acaba com a possibilidade do pecado. Só que não, porque Deus me mandou. Deus te mandou para cima do pecado? Não, você está indo porque você quer. Deus não manda ninguém pecar, pelo contrário, Deus manda fugir do pecado. O que Deus pede para nós é resistirmos o diabo. E o que é o diabo? As tentações. Mas do pecado não, ele pede para fugir. Se você não conseguiu vencer a tentação, está de frente do pecado, não queira lutar, você vai perder, sai correndo. Faz que nem José, esquece a capa lá e vai embora. Vai embora. Trata-se de uma luta anterior, queridos. É uma luta preventiva para não lidar com as consequências e o estrago. No exemplo de Caim, a Bíblia mostra que já havia entrado em seu coração questionamentos malignos sobre Deus e que incitou suas emoções e a aproximação do pecado. Gênesis capítulo, está lá no capítulo 4, 6, 7. Observe que Deus falou basicamente 3 coisas a Caim. Olha só o que Deus falou a Caim. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Você está com inveja do seu irmão por quê? Por que você está com inveja? Se você não proceder bem, você também não vai ser aceito por Deus? Mas a inveja, queridos, é uma coisa tão terrível, né, que nos leva a destruir as pessoas e depois ela mesma nos destrói. Foi o que aconteceu com Caim. Em outras palavras, se você vencer a tentação, você não pecará e eu o acolherei pela sua obediência. Outra coisa que Deus falou para Caim: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Aqui Deus está dizendo que o pecado está à porta aguardando a decisão de Caim. Além disso, Deus declarou que o desejo de Caim assumiria o controle caso não fosse dominado. Tentação, queridos, é quando desejamos o que Deus restringiu. Isso é tentação. Pecado é quando o desejo nos domina. E outra coisa que Deus falou: mas a ti cumpre dominar. Por exemplo, é você que tem responsabilidade sobre o seu desejo. Não adianta, queridos. Você pode vir aqui, pedir para o pastor, falar: pastor, eu estou com um desejo ruim dentro de mim, ora por mim. O pastor pode até orar, mas quem vai ter que dominar ele vai ter que ser você. Quem vai ter que lutar contra ele vai ter que ser você. Nós, queridos, não podemos ter interferência nenhuma na sua vida. Pelo contrário, né, bispo? Nós, pastores, nós temos que lutar para controlar os nossos, porque também nós temos. Ou vai dizer: não, o bispo Haroldo, eu acho que ele nunca ficou com desejo de matar ninguém, né, bispo? Né? Eu estava vendo meu amigo matou 35 pessoas, queridos. Eu acho que eu já desejei matar muito mais, viu? Eu com 16 anos de idade, queridos, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu com 16 anos eu falei: quando eu completar 20 anos de idade eu mato meu pai. Ainda bem que com 20 anos de idade, queridos, eu matei, foi a minha carne, entregando minha vida para Jesus. Aí Deus falou para Caim: Caim, você que vai ter que dominar esse desejo, mas cumpre a ti dominar. A única forma de vencermos a tentação, queridos, é parando os nossos desejos. Sem boca
nenhuma voz se manifesta. Se você fechar a tua boca, querido, você vai evitar pecar. Então, quando você vê que você vai falar mal de um irmão e estiver conversando com alguém, você, trava a boca e sai correndo. O que aconteceu? Não, é porque eu ia falar mal de um irmão e naquela hora eu consegui calar a minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que tomar muito cuidado, queridos, com o pecado, queridos, do momento. Pecado contra o corpo, a imoralidade sexual é mais séria do que pensamos. Nós vimos em Coríntios 6,18, impureza no original grego, querido, significa poneira, a palavra que eles usaram, que representa todo pecado de ordem sexual, que significa pecado de ordem sexual, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos. Tudo isso, queridos, está relacionado ao pecado de natureza sexual, que no grego foi escrito através da palavra poneira. E por que Satanás força tanto esse pecado, queridos? Por que Satanás ele força tanto esse pecado, queridos? Para quê? Para poder profanar o santuário de Deus. E aqui, queridos, que eu quero encerrar a palavra de Deus. Dizer para você, queridos, que você é um santuário do Deus vivo. E a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu e você, queridos, nós não precisamos profanar o santuário de Deus. Você precisa, queridos, passar por esse processo de santificação. Queridos, nós sabemos que nós temos muito a ganhar servindo a Deus. Nós sabemos que nós temos muito a ganhar servindo a Deus. Quando eu casei com a minha esposa, queridos, eu fiz um curso de noivo que durou Quantos meses, Débora? 3 meses, né? 4 meses, mais ou menos. Nós fizemos um curso de noivo que durou 4 meses. Chegou no final do curso, eu fui conversar com a pessoa responsável, o líder. Aí eu falei bem assim: gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Casamento não tem coisa boa, não? Porque nesses 3 meses eu só ouvi falar de coisa ruim. Aí ele olhou para mim e falou bem assim: Rubens, as coisas boas a gente não precisa falar. Isso você vai descobrir sozinho e vai sentir muita alegria no seu coração. O que a gente precisa fazer é te alertar das coisas ruins. E é nessa posição que eu me encontro aqui diante da igreja, queridos. Você servindo a Deus, queridos, você vai receber muitas coisas boas. Eu falo para vocês que 20 anos que eu estou servindo a Deus, queridos, eu recebi muitas maravilhas de Deus, queridos. Eu confesso uma coisa para você, queridos, e eu falo assim para você de todo o meu coração. Se Deus chegasse para mim, às vezes minha esposa fica até brava comigo quando eu falo isso. Se Deus chegasse para mim e falava bem assim: Rubens, eu vou te levar agora. Eu falava: Senhor, amém, pode me levar. Muito obrigado por tudo que o Senhor me proporcionou nessa vida, nesses 20 anos. Queridos, eu sou grato a Deus, queridos, porque nesses 20 anos, queridos, eu tive muito mais alegrias do que tristeza. Então, queridos, por que hoje Deus ele me trouxe aqui para falar das lutas, das coisas ruins que você vai ter que enfrentar? Porque é nisso, queridos, que nós temos que focar a nossa vida, lutar contra as dificuldades no reino de Deus. Porque quando você estiver experimentando as coisas de Deus, queridos, isso vai ser fortaleza na sua vida, para que você possa continuar firme na presença dEle. E a igreja Novo Tempo, ontem eu vi o bispo Haroldo conversando, e a história aqui de vocês é mais ou menos igual à nossa. A comunidade núclea hoje, ela tem 6 anos, a Novo Tempo tem 8 anos, mas os irmãos da comunidade núclea ali, nós já estamos há mais de 35 anos juntos buscando a Deus, e eu tenho certeza que vocês estão aqui há mais tempo buscando a Deus. E o que Deus quer para mim, Deus quer para vocês, queridos? Que vocês fiquem firmes nesse processo de santificação. Amém?
Eu não vou orar, não vou pedir para vocês virem aqui na frente, porque eu não quero tirar esse momento de razão da sua vida. Eu quero que você absorva esta palavra e que esta palavra, queridos, possa fazer parte da sua vida a partir de hoje. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Louvado seja o nome de Deus.